Espaços abertos é sobre impermeabilização, sabe? Tipo, você tem muito ambiente com impermeabilizado, você vai chover ali e vai inundar uma região. Você vai ajudar a inundar uma região, mas se você fizer certo, você vai ajudar aquela região. E aí você começa a ver questão de inundação, aí você começa a ver questão de sociedade, aí você começa... Então, assim, o estudo do tema, né, e sustentabilidade em relação a mudanças climáticas. A gente está hoje numa situação em que nós chegamos na metade de um processo catastrófico já, nós estamos na metade de um processo. Então, daí falando de mudança climática agora, vamos imaginar assim, a gente tinha, a níveis pré-industriais, a gente tinha 280 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Hoje nós estamos em 420. Nossa. E 2070 a gente vai chegar em 560. Chegou nesse 560, cara, é uma espécie de game over, assim. Então a gente já chegou na metade disso. Então, game over em que sentido? De mudanças climáticas. Mudanças climáticas drásticas que não vão ter ponto de retorno, né? A gente já está num ponto de não retorno. De algumas coisas que a gente já fez que não vai ter retorno. Por exemplo, se você começa a destruir demais a floresta amazônica, ela vai... Deixa eu dar outro exemplo. Exemplo da geleira, por exemplo. O gelo está derretendo. Se o gelo está derretendo, as superfícies vão ficar mais escuras, porque tem menos superfície branca. Né? O gelo é uma superfície branca. Ou seja, o sol vai bater ali naquela superfície escura e vai absorver mais o calor ainda. Então, e aí derrete mais o gelo. Então existem pontos de não... Claro que não é tudo, né? Não é de um dia para o outro, não é tudo que acontece. São coisas que vão acontecendo mais rápido e outras coisas que vão acontecer mais devagar. Então, cara, um estudo de fachada me levou a isso. E daí eu começo a perceber, cara, mas tem questões sociais muito graves em relação a isso também, né? Enquanto eu falo de mercado imobiliário, eu tenho uma amiga minha, Esther Carro, que está trabalhando na favela, ajudando um monte de gente, sabe? E daí você começa a ver os caras na internet falando também, daí eu já tinha algumas coisas que eu sentia que estava errado na sociedade, a distribuição de riqueza dentro da área urbana, sabe? Você vê assim, cara, a cidade, o que é a cidade hoje? A cidade é um acúmulo de capital. É um sistema financiarizado hoje, em que não importa mais o prédio também. Eu peguei uma época também em que os prédios eram mais o prédio, a construtora vai fazer aquele prédio, aquela coisa bacana. Hoje o sistema injeta um monte de dinheiro, porque tem um monte de gente lá com o celularzinho botando dinheiro em FII, por exemplo, criando um monte de prédio à torta e direito, e não importa. Daí assim, ali perto da Raposo Tavares está surgindo um monte de prédio ali. Cara, um monte de prédio, um monte. O que vai acontecer com o urbanismo da região? Né? O que vai acontecer com a valorização das áreas ao redor? Então tem toda uma questão financeira que acontece também na cidade. Total. E que as pessoas... E aí assim, a gente começa a perder essa relação do valor de uso, cara. Sabe? A casa para você morar, a casa para você viver. Tudo é assim, vou comprar ali porque ali é um bom investimento. Porque, né? Então, e aí a gente vai perdendo a gente vai desconectando a cidade do mundo e, enfim, cara, é assim que eu vim parar onde eu tô hoje. Ô Felipe, se a gente constrói tanto, por que ainda tem tanta gente morando na rua, velho? Cara, a gente tem um déficit de 6 milhões de casas, né, hoje, no Brasil. Quando a gente fala de déficit, o que é? Déficit é gente que tá pagando mais de 30% de aluguel para comprar a casa, isso é déficit habitacional. Tem gente que está morando numa condição horrível e tem gente que está morando com outros familiares juntos. Então, esse é um outro fator também. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem 11 milhões de habitações vazias no Brasil. Então tem 6 milhões mal e 11 sobrando. Por que isso acontece? Né? Tipo, você me fez a pergunta, agora eu tô fazendo uma pergunta meio retórica aqui, mas... Cara, é porque muita gente está segurando aquilo para valorizar mais. Então, por exemplo, vamos imaginar que, né, a gente tem uma cidade que foi formada, e eu gosto muito de analisar a história das coisas, né? Então, a cidade já nasceu privatizada desde as leis das terras de 1850. Então, assim, lá no passado, as terras já foram ali, né, privatizadas, tem os grandes latifúndios, não sei o quê, e isso se reflete na cidade de hoje. Considerando a cidade de hoje, a gente tem a questão Só perdi o começo da história, peraí. Porque a gente hoje ainda tem gente sem casa, né? Sim. Pelo que eu entendo, está construindo um pensamento para lembrar que... Lembrei. Aí, assim, sempre foi. É justamente isso. Daí, assim, aí o que acontece?
tá tudo, né, pertencendo a pessoas. Aí eu sei assim, cara, pô, eu sei que vai passar um metrô lá amanhã. Os caras vão criar uma linha nova de metrô. Por que eu vou construir um apartamento hoje e vou vender ele agora? Eu posso esperar, cara. Eu posso segurar aquele imóvel ali. Sim. E vou esperar o metrô passar. E daí, quando o metrô passa, aquele terreno vale mais. Aí eu posso construir mais. E posso fazer mais dinheiro ali. Então, questão de apartamento, às vezes, é isso também.